Com você ligado aqui na tela da TV Mídia Soccer, e estamos no ar com mais um Planeta Futebol. E comigo, eu que sou André Soares, estarei na apresentação. Comigo está aqui Gabriel Pazini. Uma boa tarde a todos e para você também, Pazini, seja muito bem-vindo. E vamos para mais um Planeta Futebol. Hoje o Elias não está aqui, quem estará na apresentação sou eu, André Soares, estou de volta aqui e Pazini vai me ajudar aí nos comentários, né? Isso, Pazini, boa tarde. Isso mesmo, André, boa tarde para você, boa tarde para os fãs da TV Mídia Soccer ligados com a gente. E o Elias que não apresenta porque eu vou te falar um negócio, viu, rapaz? Preciso dar uma conversada com o pessoal da RH porque enquanto a gente tá aqui sempre ralando, né, André, o Elias passa mais tempo de folga do que trabalhando, vou te falar, viu? É brincadeira. Vamos pro destaque inicial, então. O Pazini tem aí o deles, né? O dele, melhor dizendo, né? Esse Pazini. É isso mesmo, André. Eu vou passar dois destaques iniciais aqui rapidinho. Falar primeiramente da situação do Pelé, né? O Pelé que passou por uma cirurgia, se recuperou ainda bem e ficou muito emocionado porque está bem, saiu do hospital, recebeu alta após a cirurgia, só que muita gente se preocupou com ele, muitos lugares noticiaram, a gente inclusive, e ele se disse emocionado com isso e disse que não esperava. E é o seguinte, né, André, se a gente não ficar assim com o Pelé em relação ao futebol, vai ficar com quem, né? Fala sério, é mais do que justificável todo esse clamor que a gente teve, toda essa preocupação, não só nossa, de toda a imprensa e pessoas numa forma geral, em relação ao Pelé, um grande nome da história do futebol, mais do que justificado todo esse carinho e também a preocupação com ele. E a outra é uma notícia triste, né? A morte do Alex Alves. Ele morreu vítima de uma leucemia, ele que já estava sofrendo, já estava internado no hospital há algumas semanas. Ele que, para quem não se lembra, é aquele mesmo ex-atacante que comemorava seus gols com golpes de capoeira e que fez história no Cruzeiro, jogou também na Portuguesa, fez história por lá e também defendeu a equipe do Vitória, do Vasco, do Atlético Mineiro, do Palmeiras. Também jogou no futebol alemão, onde também fez certo sucesso, marcou inclusive gol do meio de campo lá, o famoso gol que o Pelé não fez, e acabou falecendo. Alex Alves, muito novo, uma pena, apenas aos 39 anos, que Deus o tenha em um bom lugar, André. É isso aí. Fica então nossos pêsames. Vamos então aí agora para a nossa seleção, né? Vamos para a seleção brasileira. Lembrando que você pode participar do programa com a gente, fazer esse programa de hoje conosco pelo facebook.com/MídiaSoccer e pelo Twitter @MídiaSoccer. Você manda lá seu recado, estamos ligados aqui em você participa com a gente, seu comentário é sempre muito bem-vindo. Participe, facebook.com/MídiaSoccer e Twitter @MídiaSoccer. Vamos dando continuidade aqui com o programa. Vamos para a nossa seleção brasileira, que enfrentou a Colômbia no East Rutherford, no estádio em New Jersey. Um jogo aí foi bom, né? A nossa seleção apresentou um bom futebol, também teve oportunidades de gol. E o Neymar marcou para nossa seleção, lembrando que a Colômbia saiu na frente com um gol de quadrado no finalzinho do primeiro tempo. O Brasil no segundo tempo empatou o jogo com o Neymar. O público no estádio foi de 38 mil torcedores, lembrando que Neymar também fez um belíssimo gol, mas também perdeu um pênalti que foi impressionante e realmente não deu para acreditar no que aconteceu. Vamos com a análise então de Gabriel Pazini desse grande jogo aí que tivemos amistoso da nossa seleção, jogo 1000 da seleção brasileira. Pazini, e aí, gostou da apresentação da seleção brasileira? Lhe convenceu? Chances o Brasil criou, né? Mas faltou o cara de área, que não estava nesse jogo hoje, né? Pois é, né? O Brasil jogou com uma formação diferente na partida da quarta-feira contra a seleção da Colômbia. Não teve um camisa 9 de ofício, um centroavante. E isso fez diferença na equipe brasileira para essa partida contra a Colômbia. O Brasil sentiu um pouco a falta do camisa 9, no entanto, uma boa partida. O meio de campo funcionou, criou boas jogadas no meio de campo. O Kaká teve uma boa atuação. O Neymar, embora ele não tenha tido a melhor atuação com a seleção, também a melhor atuação que a gente espera do Neymar, fez um bom jogo. O Thiago Neves destoou um pouco, deixou a desejar no meio de campo, só que o Paulinho e o Ramires também se saíram bem, a exemplo do Kaká
e do Neymar. O time do Brasil produziu chances, criou situações de gol. No entanto, embora a partida tenha sido boa, André, mostra ali algumas situações, né? A Colômbia fez um bom jogo, mas também pode jogar mais bola do que jogou. O Falcão Garcia, por exemplo, sumido durante a partida praticamente inteira, pouco apareceu no jogo. Ou seja, a Colômbia pode jogar mais do que jogou. E ainda assim ficou no 1-1 com o Brasil, num jogo em que foi abaixo das expectativas. Ou seja, o Brasil tem alguns pontos para melhorar. E esse foi o seu principal teste até aqui, né? A Colômbia é o melhor adversário que o Brasil enfrentou aí. Nesse ano é o grande adversário que o Brasil enfrentou desde que o Mano Menezes assumiu em termos de partida. A seleção brasileira até então não tinha enfrentado um adversário que foi para o jogo para ganhar e com a força total, como foi a Colômbia. A Colômbia lançou a campo seus principais jogadores. Em outros amistosos que o Brasil fez contra seleções fortes, os adversários vinham ali testando jogadores, com jogadores improvisados em algumas posições, ou às vezes até com alguns reservas. Então, contra a Colômbia, o jogo em que a seleção adversária foi com força total para enfrentar o Brasil, foi um teste, na minha opinião, mais forte que o Brasil teve até esse trabalho do Mano Menezes. No entanto, as situações que tem que melhorar, dizia, estão no meio de campo. O Paulinho Ramírez é uma que pode dar certo, mas que contra adversários mais fortes, e nesse esquema do Brasil 4-2-3-1, vejo que vai deixar a marcação muito deficiente, principalmente porque o lateral da seleção brasileira esquerdo não vai ser o Leandro Castan. Leandro Castan, que por sinal tomou um baile o jogo inteiro, mas é mais do que compreensivo. A Colômbia tem um ataque forte pelo lado direito e o Leandro Castan não é lateral esquerdo, é zagueiro. Então o Brasil, com o lateral esquerdo, que provavelmente será o Marcelo, tem que ser o Marcelo por ali, e ele ataca bastante, o Brasil vai ficar um pouco deficiente, tendo esses dois meio-campistas que são bons, mas que não podem jogar juntos. Não podem jogar juntos porque a principal qualidade dos dois é a saída para o jogo, é a saída de bola e também aparecer bem no campo de ataque. Então, jogar com dois segundos volantes, junto com dois laterais que avançam muito, que são o Daniel Alves e o Marcelo, fora que os três meio-campistas avançados do Brasil atacam bastante, Kaká, Neymar e o Oscar, considerando lá na frente Fred, Luiz Fabiano, Leandro Damião, atacante que for, o Brasil vai ficar deficiente, ou seja, precisa de ter um primeiro volante. Aí o Paulinho ou o Ramírez devem sair do time, na minha opinião. É um pecado isso, é um crime, mas para melhorar a marcação da seleção brasileira, porque senão o Brasil, quando enfrentar uma Alemanha, uma Espanha, uma Holanda, uma Itália, vai ter mais dificuldades e provavelmente em jogos competitivos de Copa do Mundo, Copa das Confederações, vai sair derrotado de campo fundamentalmente por conta disso. Então precisa ter um primeiro volante aí nesse time brasileiro, considerando a volta do Marcelo, que é mais do que esperada na lateral esquerda. Tendo esse primeiro volante, na minha opinião, pode ser o Ralf, ou então pode ser o Lucas, que daqui a 2 semanas estará de volta à equipe do Liverpool. A equipe brasileira ganha no poder de marcação e também mantém o meio de campo forte e ofensivo, André. Então tem-se que mudar apenas essa situação. No mais, a seleção brasileira é aquilo que a gente tem dito. Tem talento, o time é bom, pode até protagonizar algum bom momento na Copa do Mundo, mas é pouco. O Brasil esquece, não é favorito ao título da Copa do Mundo. Na minha opinião, não ganha a Copa do Mundo, independente de atuar em casa, e o time ainda tem muito o que evoluir. Tem talento, jogadores de muito talento, excelente, de alto nível, só que para o Brasil ter alguma chance, continuo com esse discurso, mano, tem que dar essa melhorada no setor de marcação da equipe no meio de campo, tem ainda que definir mais a equipe, mas nisso ele vem caminhando bem, o time, a gente vê, já está um pouco mais definido por ele. Também tem que dar a chance de forma total para o Diego no gol. O Diego, para mim, da seleção brasileira, é o titular, excelente goleiro, vem jogando muita bola no Valência. Na seleção também, o gol que sofreu contra a Colômbia não é culpa só dele, e provou que tem totais condições de titular da seleção. E a última situação é a situação que aí já não depende do Mano Menezes, a situação do nível do time mesmo, que a gente debate aqui muitas vezes. Jogadores são talentosos? São, mas a maior parte deles atua no Campeonato Brasileiro, que não tem comparação com os campeonatos europeus. Ou seja, para melhorar o nível, alguns jogadores, e também para poder jogar de igual contra seleções de altíssimo nível europeias, Itália, Alemanha, seleções de esporte, o Brasil precisa ter os seus principais jogadores atuando nos melhores campeonatos do mundo, que são os campeonatos europeus, para poderem evoluir tecnicamente, taticamente, tem questão física também.
Então tem-se aí essas ressalvas, mas que trabalho, André, vem melhorando, o Brasil vem ganhando corpo, vem ganhando mais cara de time, vem evoluindo, vem. Até porque, como a gente disse, os últimos 2 amistosos o Brasil jogou bem, teve mais cara de time, teve uma formação mais definida, e com a turma que volta vai ganhar bastante. No entanto, ainda precisa dessas ressalvas visando Copa do Mundo e torneios maiores, porque atualmente, com o que tem, é bem superior a quando o Mano Menezes assumiu, mas ainda é muito pouco. O Brasil continua não passando perto de ser um dos favoritos à Copa do Mundo. Para mim é time ali de oitavas, quartas de final, e olhe lá dependendo do adversário. Vamos aguardar para ver então, né? Tivemos também problemas na nossa lateral, que acabou entrando o Leandro Castan, que é zagueiro, e não foi ali uma boa opção por muitos, né? Até porque o Leandro Castan nunca fez esse papel muito bem no Corinthians. Vamos então aqui passando pro próximo destaque. Vamos para os amistosos internacionais agora. A gente vai dar uma passeada aí pelo mundo, porque tivemos muitos amistosos. Tivemos a Espanha entrando em campo, enfrentando o Panamá, 5-1 para a Espanha. Foi na casa do Panamá. Então Panamá 1, Espanha 5. Tivemos Itália 1, França 2. Grande vitória aí dos franceses. Polônia perdeu em casa por 3-1 do Uruguai. Irlanda 0-1 para a Grécia. Gabão ficou no 2-2 com Portugal. Tivemos 3 gols de pênalti nesse jogo. Áustria 0-3 Costa do Marfim. Hungria 0-2 para Noruega. Suécia 4-2 em cima da Inglaterra. Esse jogo foi Ibrahimovic 4, Inglaterra 2, que foi impressionante o que o Ibrahimovic fez nesse jogo. Ainda fez aí um dos gols mais bonitos da história do futebol, que foi o 4º gol. Tivemos Holanda 0, Alemanha também 0, Luxemburgo 1-2 para a Escócia, Turquia 1-1 também para a Dinamarca, Chile 1-3 para a Sérvia, Romênia 2-1 para a Bélgica, Tunísia 1-2 para a Suíça, Arábia Saudita ficou no 0-0 com os hermanos da Argentina, a República Tcheca 3-0 na Eslováquia. Tivemos Rússia 2, Estados Unidos também 2, Bulgária 0-1 para a Ucrânia, Macedônia 3-2 para a Eslovênia, Argélia 0-1 para a Bósnia, Armênia 4-2 para a Lituânia, África do Sul 0-1 para a Zâmbia, Israel 1-2 para a Bielorrússia, o Paraguai fez 3-1 na Guatemala, Bolívia 1-1 também para a Costa Rica, Venezuela 0-3 para a Nigéria, Angola 1-1 com o Congo, Níger 1-1 também para Senegal, Cabo Verde perdeu para a Gana por 1-0 e para encerrar Marrocos 0-1 para o Togo. Pazini tem alguns amistosos aí que quer destacar. É isso, Pazini. Isso mesmo, André. Antes de destacar, só vou registrar para não sair do assunto aqui a participação do Matheus Rodrigues e também a participação do Fernando Mota. Ambos estão no Twitter aqui, André, fazendo perguntas pra gente. O Matheus Rodrigues está brincando aqui, falando aulas de tiro de meta com o Neymar. Ele pergunta aqui pra mim se o esquema tático que o Mano vem adotando aí na seleção, esse 4-2-3-1, é o certo para a seleção brasileira, né? Vai um grande abraço para você, Matheus. Né, o tiro de meta, rapaz, o field goal, o pênalti, né? Chama do que quiser, né? Que o Neymar bateu, de fato, foi ridículo, né, André? É um grande jogador, é um craque, fez uma partida boa, um golaço, mas aquele pênalti dele, vou te falar um negócio, viu? Que coisa bizarra. Sobre o esquema tático para a seleção, para mim Matheus, é um esquema que valoriza bem o meio de campo da seleção brasileira. Agora o Kaká se juntou bem ali, para mim tem que ser titular, deu muito certo no esquema da seleção brasileira o Kaká, e com o Oscar e com o Neymar compondo aí esse trio de meias atacantes da seleção brasileira, é o ideal, junto com, para mim, o Fred lá na frente, com o Leandro Damião e o Luiz Fabiano como opções. E aí tem essa situação da dupla de volantes que eu comentei, para melhorar a marcação. Para mim tem que ser o Lucas, pode ser o Ralf também, junto com o Ramires e o Paulinho como opção. O Paulinho, como disse para mim, é jogador para ser titular de seleção brasileira, vem jogando bola demais.
mas é porque não dá para jogar o Paulinho e o Ramires junto, considerando os dois laterais juntos também, Daniel Alves e Marcelo, que atacam bastante. Então tem que sair um dos dois para ajudar aí nessa questão da marcação. Tem que ter um homem a mais no meio de campo para marcar, senão praticamente todos atacam o tempo inteiro. E aí entre Ramires e Paulinho, eu prefiro o Ramires porque o Ramires é um jogador mais veloz, um pouco mais dinâmico. O Paulinho é muito dinâmico também, é muito bom de bola, mas eu prefiro o Ramires, e também pela situação do Ramires atuar no campeonato inglês, atuar em alto nível a temporada inteira. Enquanto o Paulinho é muito bom jogador, tem tudo para dar certo na Europa quando for para o continente europeu, mas ainda atua no Campeonato Brasileiro, que o nível é fraquíssimo. Os jogadores da seleção visivelmente sentem quando atuam contra jogadores que atuam no nível técnico maior, nível técnico de campeonatos europeus. Quanto à pergunta aqui do Fernando Almeida, André, ele pergunta, do Fernando Mota, perdão, o Fernando Mota pergunta aqui para mim se a seleção brasileira fez uma boa partida contra a Colômbia, se dá para esperar alguma coisa, né? Acabou que eu já comentei isso também. Fez uma boa partida sim, apesar do 1-1 contra a Colômbia, apesar da Colômbia não ter feito ali uma grande partida, o Brasil fez um bom jogo contra a Colômbia e vem evoluindo, né? Vem melhorando a cada partida que passa, ganhando mais corpo. Só que, como eu também citei, para mim não é time ainda para ganhar uma Copa do Mundo ou para chegar como um dos favoritos. Longe disso, por todos os fatores que eu citei, precisa ainda melhorar alguns pontos. O principal é esse da armação aí do meio de campo, com um volante a mais, já que o Marcelo volta com certeza para a lateral esquerda, tem que ser o titular. E a outra situação também, como disse, que essa situação do 9 lá na frente, para mim tem que ser o Fred. O Leandro Damião é muito bom jogador, o Luiz Fabiano também, mas a bola que o Fred vem jogando atualmente é para ser o centroavante da seleção brasileira. E não é o favorito também por conta da situação que eu já comentei, que a gente comenta recorrentemente aqui, que é a questão do nível técnico, que existe uma disparidade total dos jogadores principais da seleção brasileira em relação aos jogadores principais, em relação até, uma forma geral, às outras seleções que chegam como favoritas aqui na Copa de 2014. A Espanha, a Holanda, a Alemanha, a Itália, que tem tudo para se classificar, chegam com times mais fortes, muito superiores à seleção brasileira. Falando agora sim dos amistosos internacionais, André, os amistosos foram, na sua maioria, bem chatos, viu? Muitas equipes testando opções, poupando jogadores, inventando demais, e aí os amistosos deixaram a desejar, né? Começando aí a Espanha, testando algumas opções, mas fez a obrigação e o resultado que esperava-se, uma goleada 5-1 para cima do Panamá. Itália e França num jogo que deixou a desejar, a partida não foi muito agradável, e as duas equipes testando muitas opções também. A França merecidamente ganhou por 2-1. Polônia perdendo para o Uruguai em casa 3-1, resultado esperado. O Uruguai não testou muitos jogadores, veio ali com Luizito Soares, Cavani, Forlan, Ramires, jogadores geralmente chamados pelo Oscar Tabares, enquanto a equipe da Polônia teve ali os seus desfalques, né? A equipe da Polônia não teve mais uma vez o Kuba, o Blažević, jogador do Borussia Dortmund, que é o principal jogador, atleta dessa equipe da Colômbia, meio-campista que atua ali pelo lado direito. Sem ele, o lado direito da Polônia, que é o principal lado e a principal força da equipe, perde e muito, porque tem ali o Pizziczek, tem o Lewandowski na frente, só que aí sem o Kuba perde um pouco de ligação, e aí a Polônia já é um time que não vem atuando com o Kuba no melhor nível que se espera da seleção. O Kuba piora ainda mais, sem contar que continua a ser aquele problema da Polônia utilizar pouco os bons jogadores jovens que tem, principalmente o Rafał Wolski, que eu não consigo entender até hoje porque que ele tem pouco espaço na seleção polonesa. Outra equipe que deu vexame em casa foi a seleção irlandesa, continua jogando muito abaixo do que pode, tem um bom time com bons jogadores, Damien Duff, tem Kevin Doyle, tem o McLean, tem também outros, enfim, tem um time muito bom a seleção irlandesa, com bons jogadores em praticamente todas as posições, só que não vem conseguindo render. O Trapattoni, que vinha fazendo um bom trabalho até a Euro, é impressionante como a Euro pra cá, a Irlanda desandou. E aí a Grécia, naquele futebol tradicional grego, marcando lá atrás, explorando contra-ataque rápido, conseguiu achar seu golzinho e saiu vitoriosa merecidamente. A seleção de Portugal, sem o Cristiano Ronaldo, desfalcando pelaquela lesão que ele sofreu no olho, mas tá tudo bem com ele, é o que tudo indica, vai ficar bem o Cristiano Ronaldo, acabou desfalcando a seleção portuguesa, e Portugal também fez um jogo testando opções, sem muita vontade, acabou ficando no 2-2 com o Gabão do Aubameyang, jogador de Saint-Étienne, que mais uma vez teve uma boa atuação. A Áustria, que tem uma boa geração de jogadores depois de um bom tempo, acabou sendo surrada em casa 3-0 para a Costa do Marfim,
Costa do Marfim fez uma grande partida, foi com seus principais jogadores, resultado natural, até porque a Costa do Marfim tem um time superior ao time austríaco também. Entre Hungria e Noruega, aí um resultado surpreendente, a seleção norueguesa não tem um bom time, tem um time limitadíssimo, enquanto a seleção da Hungria tem, na minha visão, a melhor geração de jogadores desde aquela geração histórica dos anos 50, com Puskás, com Kocsis, com tantos outros craques de bola. A seleção não tem o Cisalai lá na frente, que é muito bom atacante, Rafinal, que é um baita meio-campista, além do Guerra também. Tem bons jogadores essa geração da Hungria. Tem um time bom em praticamente todas as posições e em praticamente todos os setores. É um time forte. Só que não fez uma boa partida contra a Noruega. A Noruega teve comércio, porque a Hungria deixou e muito a desejar nessa atuação, ao contrário das outras. Não de boas partidas, nessa deixou a desejar. Suécia e Inglaterra eu vou deixar como último destaque, André, porque foi o grande jogo do dia. Falar um pouquinho de forma mais completa dessa partida. Entre Holanda e Alemanha não tem muito o que destacar, um jogo fraquíssimo, ao contrário do que muita gente esperava. O jogo deixou demais a desejar. A seleção da Alemanha com um caminhão de desfalques, testando inúmeras opções. Joachim Löw inventou de entrar também com falso 9, sem centroavante, não deu muito certo, deu tudo errado. E a seleção da Holanda, além também de entrar testando algumas opções e sem alguns jogadores importantes, entre eles o Van Persie, teve mais uma vez o Louis van Gaal inventando, né? Sem o Van Persie, todo mundo imaginava que o Huntelaar seria o titular da seleção holandesa, porque é o reserva imediato do Van Persie, já que a Holanda atua no 4-2-3-1 para valorizar o caminhão de excelentes meio-campistas que tem. No entanto, o Louis van Gaal colocou o Huntelaar no banco sem a opção do Van Persie, e aí a seleção da Holanda não fez lá um grande jogo, né? A Holanda ainda e a Holanda ainda prejudicou o Bayern de Munique nesse amistoso, porque o Robben, meio-campista titular e importantíssimo na equipe do Bayern, se contundiu, desfalca o Bayern de Munique nas próximas duas partidas, nessa rodada do meio de semana da Bundesliga e na rodada da UEFA Champions League no meio de semana. A Holanda, além de fazer um jogo fraco contra a Alemanha, ainda prejudica a equipe do Bayern e a Alemanha, deixando muito a desejar também, mas partida que não valia muita coisa, duas equipes sem levar o jogo muito a sério, com muitos desfalques. A Escócia batendo o Luxemburgo fora de casa, 2-1, placar natural. A seleção da Turquia ficando no 1-1 com a Dinamarca, nesse que foi um dos grandes jogos, André, um dos grandes amistosos desse meio de semana. A seleção da Turquia entrou testando opções, o Kutbulut no banco de reservas, o Nuri Sahin, que é para ser titular, mas vinha sendo reserva, tendo chance como titular, Hamit Altintop no banco de reservas, e lá na frente de titular mesmo, no meio campo, ataque ofensivo da equipe turca, só o Burak Yılmaz, atacante titular da seleção, e também da equipe do Galatasaray. O Burak Yılmaz teve uma excelente atuação, o Nuri Sahin fez um partidaço também, inclusive batendo uma falta sensacional na qual ele quase marcou um golaço. A equipe da Dinamarca entrou com os titulares, entrou com Christian Eriksen, entrou com Bentner, entrou com a turma toda e fez um bom com o Crondelli também, e fez uma boa partida fora de casa contra a equipe turca. 1-1 foi um resultado justo, o empate. Na verdade, né, o empate foi o resultado justo. 1-1 na minha visão não, seria mais justo aí um placar entre 2-2, 3-3, André, porque foi um jogo com muitas possibilidades de gols para os dois lados e que provou uma coisa: a seleção turca, que não atravessa um bom momento nas eliminatórias, tem condições de fazer muito mais do que vem fazendo, porque apresentou um bom futebol, com a volta ali de jogadores titulares, tem condições de mostrar um futebol melhor do que apresentou nessa partida, e foi bem contra a Dinamarca, que não é de primeiro escalão, mas que vem com um bom time, fez uma Euro 2012 boa, vinha de um bom trabalho, vinha fazendo boas partidas e fez um bom jogo também contra a seleção turca. Então, resultado que mostra que a Turquia pode fazer mais do que vem fazendo. Tem time, material humano e condições de fazer um papel melhor. Enquanto a seleção da Dinamarca prova que tem condições sim de tentar continuar brigando aí pela vaga na Copa do Mundo de 2014. Outro amistoso interessante foi a Romênia batendo a Bélgica por 2-1. Romênia, que é exemplo da Hungria, e da Áustria também tem uma geração boa de jogadores depois de um bom tempo. A última grande geração da Romênia foi aquela geração da primeira metade dos anos 90, com Radu Ciol, Lupitescu e outros bons jogadores.
Dessa vez a seleção da Romênia não tem ali tantos craques como daquela vez, aliás, não tem nenhum grande craque, mas tem bons jogadores no seu elenco e bateu em casa por 2-1 a seleção belga, que é fortíssima, é uma das grandes favoritas a fazer um bom papel e surpreender na Copa de 2014, porque tem Courtois no gol, que é um bom goleiro, tem uma linha de 4 bem composta, com destaques para o Kompany e para o Vertonghen, tem um meio de campo recheadíssimo, Kevin De Bruyne, Hazard, Miralas, Witzel, Fellaini, tem muitos bons jogadores no meio de campo e ainda tem boas opções lá na frente, a principal delas, o Lukaku, que é bom atacante e muito jovem. Só que o resultado desse jogo explica-se porque a Bélgica testou muitos jogadores e aí por conta disso um time um pouco entrosado, que não é o titular, enfrentando uma Romênia titular em casa, sofreu um pouquinho e acabou sendo derrotada pelo placar de 2-1. Mas é um resultado natural e a Bélgica continua forte, sendo uma das favoritas para surpreender em 2014. Outros amistosos aí de menos destaque, Suíça batendo, como era esperado, por 2-1 a equipe da Tunísia, fora de casa. Suíça que tem um bom time, que mantém aquela marcação forte e que tem um time que sai bem, que tem um meio campo e ataque leve e talentoso, com destaque para o Granit Xhaka e para o Xherdan Shaqiri. República Tcheca com o Rosica de titular batendo a Eslováquia por 3-0, resultado esperado. A Ucrânia batendo a Bulgária por 1-0 fora de casa. Bulgária tem um time melhor também do que os anteriores, apesar de não contar mais com o Berbatov, que se aposentou da seleção, mas tem o Bojinov, tem também o Petrov, tem bons jogadores. Acabou derrotada pela Ucrânia fora de casa por 1-0. Ucrânia que tem uma boa geração de jogadores, na minha opinião, apesar de não ter um grande craque como a geração anterior do Shevchenko, é a melhor geração do futebol ucraniano, porque tem muitas opções em todos os setores. Até escrevi uma coluna na Viva Brasil sobre isso hoje. É uma seleção que conta com o meio campo com Yarmolenko, Harmash, Garmash, Konoplyanka, que são jogadores jovens muito talentosos e que já vêm jogando bem em alto nível na UEFA Champions League, na seleção ucraniana, em Euro 2012, eliminatórias para a Copa. Conta com boas opções em outros setores também, como o Piatov, que vem muito bem no gol. A defesa, que sempre foi contestada na Ucrânia, agora é uma defesa segura. Lá na frente tem bons jogadores rendendo bem também. Além disso, jogadores mais experientes da seleção vêm atuando em bom nível pela equipe da Ucrânia. O Timoshuk vem jogando muito bem, o Ruziev vem jogando bem, o Rotan vem fazendo belas partidas. Então é uma seleção que, se ficar de fora da Copa do Mundo, é compreensível, porque está num grupo complicado, com Inglaterra, Polônia e Montenegro. Mas caso consiga a classificação, não é para ser tratado como surpresa não, porque a seleção ucraniana tem um bom time e, além disso, é atualmente mais equipe do que a Polônia e do que Montenegro, apesar de começar mal aí as eliminatórias para a Copa de 2014, mas tem totais condições de conseguir essa vaga, porque tem um bom time, com bons jogadores em praticamente em todas as posições, aliás. E o detalhe, né, a Ucrânia, a gente comentou isso no Planeta Futebol de terça-feira, está mirando o Andriy Shevchenko para ser o técnico de sua seleção, né? Escrevi sobre isso na coluna hoje também. O Andriy Shevchenko seria uma boa opção sim para a seleção ucraniana, por uma série de fatores que eu já comentei inclusive no Planeta de terça. Shevchenko conhece o grupo, é muito respeitado e é amigo inclusive pessoal do ex-treinador da seleção, Oleg Blukin, que hoje é treinador do Dinamo de Kiev, que é a base da seleção ucraniana. Ou seja, o Shevchenko conhece os jogadores do Dinamo, foi o último clube que ele defendeu, os jogadores da seleção ucraniana, atuou na Euro 2012 ao lado de todos eles. A seleção ucraniana atual é a base da seleção da Euro 2012, ou seja, poderia ali armar bem o time, conhece as qualidades e as deficiências de cada jogador e também é muito respeitado por todos, né? Fora que, apesar que teria pressão, seria respeitado e o Shevchenko já está acostumado com pressão. Então eu vejo como algo que seria bom para a seleção ucraniana, o Shevchenko aceitar o convite da federação e se tornar o técnico da seleção. Argentina 0, Arábia Saudita 0, Rússia 2, Estados Unidos 2. Jogos que não dão para destacar muito, todas as seleções testando muitas opções, à exceção da Arábia Saudita, que foi com força total para cima da Argentina e complicou o jogo, poderia até ter vencido. E aí outros amistosos que dá para destacar aqui, a seleção da Bielorrússia batendo Israel fora de casa por 2-1, jogo entre seleções ascendentes no futebol, André. A seleção bielorrussa vem crescendo, vem com bons nomes, Volodko, Renan Bressan, aqueles jogadores que são, a seleção é a base do Bate Borisov, que vem muito bem na UEFA Champions League. Israel tem uma geração de jovens, com Ben Sarra, também com Hermed e outros bons jogadores que compõem bem com aqueles jogadores mais veteranos
no caso o Benayon. Seleção de Paraguai que vem mal nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2014, eliminatórias sul-americanas. Se saiu bem no amistoso, mas 3-1 para cima da Guatemala, bateu em ninguém, né, André? A Bolívia, decepcionante, 1-1 contra a Costa Rica em casa. A Nigéria enfiou um 3-0 para cima da Venezuela, mas a Venezuela testando opções, a Nigéria indo com força total. Bósnia bateu a Argélia fora de casa por 1-0, resultado que poderia ter sido mais. A Bósnia, com aquele quarteto ofensivo sensacional de Dzeko, Pjanic, também o Misimovic com o Ibišević, estraçalhou a Argélia o tempo inteiro, merecia ser um 5-0 no mínimo. A seleção de Angola ficou no 1-1 com o Congo. A seleção de Zâmbia, atual campeã da Copa Africana de Nações, bateu a África do Sul por 1-0 fora de casa, resultado normal. Zâmbia tem um time superior ao da África do Sul atualmente, a África do Sul fazendo seu primeiro jogo pós a aposentadoria do Steven Pienaar. Níger ficando no 1-1 com o Senegal, que não é mais aquele time de 2002. Gana, mesmo poupando jogadores, bateu o Cabo Verde por 1-0. E Togo, do Adebayor, enfiou 1-0 para cima do Marrocos, num jogo que tinha caixa no mínimo para 3, André. Agora, os últimos amistosos, né, e esses de destaque mesmo, a seleção da Sérvia, que vem crescendo, dando uma ajeitada no seu time, quando está para o Juricic, meio-campista do Heerenveen, jovem, tem só 19 anos, que vem rendendo muito bem no meio de campo, tanto da equipe holandesa quanto da Sérvia. Fez o time crescer e a Sérvia bateu um Chile desfalcado, testando algumas opções, mas com mais titulares do que reservas, por 3-1, e foi um resultado justíssimo porque a Sérvia dominou o jogo inteiro. E esse resultado, André, trouxe duas notícias ruins para o Chile e uma também para o Barcelona. Em relação ao Chile, o Claudio Borghi, técnico da seleção, foi demitido. Isso aí pode até vir a ser algo bom, porque ele não vinha fazendo um grande trabalho à frente da equipe chilena. No entanto, o Chile vinha alternando ali bons jogos com jogos ruins, e apesar de correr risco, está na zona de classificação para a Copa do Mundo de 2014. Ou seja, é um trabalho que é instável, mas que poderia vir a crescer. No entanto, pode ser uma boa porque o favorito para substituí-lo é o Sampaoli. Sampaoli, que é muito bom treinador e tem tudo para dar certo na seleção chilena. Ele que é inclusive um dos discípulos do Marcelo Bielsa. E o Bielsa, para quem fica na dúvida aí de se o Bielsa voltaria ou não, Bielsa já cravou que não. Ele falou que só trabalha na seleção chilena quando o Harold Nichols, que era o presidente na época que o Bielsa foi o treinador, voltasse a ser o presidente da Federação Chilena de Futebol. Do contrário, ele não será técnico da seleção, ele quer ser técnico só quando o Harold voltar a ser o presidente, porque ele foi o principal responsável pela chegada do Bielsa à seleção, pelo Bielsa ser projetado mundialmente, treinando bem a seleção chilena, e também tem muito respeito entre os dois, entre o Bielsa e o Harold Nichols também. E aí, a respeito do Sampaoli, né, para quem também não conhece, ele vem fazendo um bom trabalho, é aquele treinador da Laú, que vem fazendo bons jogos toda vez na Copa Libertadores e que acabou sendo eliminado agora por 5-0 pelo São Paulo, mas num jogo em que o Sampaoli testou opções e também nem se preocupou muito em estudar o time do São Paulo, não. E por fim, o grande amistoso, André, que foi o 4-2 Suécia e Inglaterra. A Inglaterra não fez um grande jogo, atuou muito abaixo do nível em que pode, também testou opções. A Suécia foi completinho, teve o show do Ibrahimovic, o 4-2 foi mais do que merecido. Sobre esse jogo, algumas situações interessantes, né? O Ibrahimovic foi o primeiro jogador a anotar um hat-trick, 3 gols no mesmo jogo contra a Inglaterra, desde o Van Basten, em 1988. Só que tem o detalhe, né? O Ibrahimovic não marcou 3 gols, ele marcou 4, né, André? Sensacional. E quem fica aí na dúvida de se o gol dele entraria na lista de gols mais bonitos desse ano ou não, não entra não, a FIFA já cravou isso, a lista é até um pecado, né? Saiu pouco antes da partida da Suécia contra a Inglaterra, e a FIFA disse que o gol do Ibrahimovic não entra na lista desse ano, mas que é um dos fortes candidatos, na minha opinião, será o vencedor da lista do ano que vem, do Puskás Awards, o prêmio que premia o gol mais bonito do ano. E em relação à seleção inglesa, o Steven Gerrard chegou ao seu 100º jogo pela seleção da Inglaterra, é apenas o 6º jogador a conseguir esse recorde, os outros foram Peter Shilton, Bob Moore, o Bob Charlton, Billy Wright e também o David Beckham, só lendas da história do futebol inglês. E por fim, o Wilfried Zaha, jogador do Crystal Palace, atuou nessa partida, entrou aos 40 minutos do segundo tempo e dá mostras aí de que ele quer defender
a seleção inglesa. Ele nasceu na Costa do Marfim, poderia defender a seleção marfinense, mas ele quer defender mesmo a seleção da Inglaterra, disse isso, inclusive entrou na partida aos 40 minutos da segunda etapa. Só que, no entanto, ele ainda, caso mude de ideia ou tenha ali uma conversa com a Federação Marfinense de Futebol, ele pode vir a defender a seleção da Costa do Marfim ainda, porque ele fez um jogo não oficial. Amistoso não é considerado uma partida oficial, então, por conta disso, o Wilfried Zaha ainda está apto a defender a seleção da Costa do Marfim, mas não dá muita mostra de que isso vai acontecer, não. Parece mesmo, André, que ele irá defender a seleção inglesa. Maravilha! E falando aí sobre Ibrahimovic, melhor gol do mundo, gol mais bonito do mundo, vamos lá pro Prêmio Puskás. A gente teve aí alguns gols, né? Tivemos aí alguns gols, os jogadores que vão para este prêmio, entre eles está o brasileiro Neymar e o Lionel Messi. Temos os seguintes jogadores: Ben Arfa, do Newcastle, o Gaston Maella, do Nacional Potosí, o jogador do Atlético de Madrid que enfrentou a seleção, Falcão Garcia, e temos o Olivia Jiménez, do México, Lionel Messi, do Barcelona, só que o gol dele foi pela seleção argentina e contra a seleção brasileira. Moussa Sow, do Fenerbahçe, também do Fenerbahçe, Miroslav Stoch. Temos o Emmanuel Agenmang, do Badu, de Gana, melhor dizendo, da seleção de Gana. Eric Hasley, do Vancouver Whitecaps. Temos também o Neymar, como a gente já falou aí pra você, o último é o top 10 aí dos gols mais bonitos do mundo. E eu quero perguntar aqui pro Pazino que aqui, pra ele, foi o gol aí mais bonito. Difícil, né, André? Eu fico entre o gol do Neymar, o gol do Falcão Garcia e o gol do Ben Arfa. Foram 3 golaços pra mim. Qualquer um dos 3 que levar aí estará em boas mãos o prêmio, né? O gol do Neymar tem boas chances, viu? O Neymar tem boas chances de levar o prêmio pela segunda vez. Isso mesmo, ele concorreu ano passado e levou aí esse prêmio. Vamos pro Brasileirão, dar uma passadinha aqui no futebol brasileiro. A gente teve aí a palavra da CBF dizendo que a taça de campeão do Brasileirão, né? Fluminense já garantido aí com o título do Brasileirão, vai poder levantá-lo no próximo confronto, que será aí no fim de semana, no domingo, contra a equipe do Cruzeiro. O jogo será no Engenhão, né? Vai ter o apoio do torcedor. O torcedor vai poder fazer a festa aí sim, com os jogadores presentes jogando em campo. Vai ser o jogo da entrega das faixas, né, Spazini? Isso aí, né, André? E a CBF é impressionante como é que é chato, né, rapaz? A CBF vai entregar a taça pro Fluminense, depois vai pedir de volta para a taça ser entregue de forma definitiva na cerimônia chata da CBF após o final do Campeonato Brasileiro, cerimônia que vai acontecer na segunda-feira, 3 de dezembro, né? Mas ainda bem que a CBF, pelo menos, né, apesar da chatice, respeita aí a essência do futebol, né? O título é conquistado dentro de campo, juntamente com a torcida. Ou seja, tem que ser comemorado também quando é conquistado dentro de campo, junto com a torcida. Do jogador, os técnicos ganham o título com uniforme, dentro de campo, jogando, suando, dando sangue, toda a vontade dentro do campo de jogo. O jogador e os técnicos não ganham o campeonato de terno lá junto com a cartolagem, não. E os torcedores têm papel fundamental na conquista, mesmo e apesar da torcida do Fluminense ter comparecido muito pouco nesse campeonato brasileiro. Ou seja, a CBF não faz mais do que a obrigação, e ainda bem que a essência do futebol é respeitada e o Fluminense vai comemorar o seu título dentro de campo, ao lado da torcida, como tem que ser. CBF, pelo menos nisso aí, apesar da chatice toda dessa situação de devolver a taça depois para ser entregue de forma definitiva só na cerimônia, age de forma correta e não faz mais, bom ressaltar isso, André, do que a obrigação que a CBF tem que fazer. Vamos lá então, vamos pra Copa Sul-Americana. Daqui a pouquinho a gente tem notícias do futebol internacional. Vamos pra Copa Sul-Americana. A gente teve o Grêmio entrando em campo, enfrentando a equipe do Milionários. O primeiro confronto no Olímpico foi 1-0 pro Grêmio. E no segundo confronto a equipe do Milionários bateu
o time brasileiro por 3-1, lembrando que o Milionários é lá da Colômbia. E veja quem foi o cara desse jogo, hein? O Renteria, jogador que teve uma passagem aí pelo time do Internacional. Eu não sei, eu acho que o Renteria ganhou até alguma coisa importante, alguma coisa internacional. Ele ganhou a Libertadores, né? Ganhou a Libertadores e jogou o Mundial também. Então ele foi campeão pelo Internacional do Mundial de Clubes e foi da Libertadores também, pelo time brasileiro do Inter em 2006, isso aconteceu. E olha aí, apareceu novamente, apareceu contra o rival, o maior rival do Internacional aí, a estrela do Renteria brilhou novamente. O Grêmio saiu na frente logo no comecinho do jogo com o Erle, aí já era uma vantagem muito boa. Tinha 2-0 já no placar de vantagem aí a equipe do Grêmio. Aí o Cosme foi lá no segundo tempo. Os gols do Milionário só saíram no segundo tempo. O Grêmio segurou o primeiro tempo 1-0, já estava praticamente garantido. E aí o Cosme foi lá e diminuiu aos 15 minutos do segundo tempo. Renteria aos 36 minutos virou o jogo, 2-1 para a equipe do Milionários. Aí no agregado ficava 2-2 e como o Grêmio tinha feito o gol fora de casa, ainda se classificava. O time do Milionários precisava de um gol, que saiu esse gol. Saiu aos 49 minutos numa cobrança de pênalti e quem bateu foi ele, Renteria, para marcar o segundo dele no jogo e o terceiro do Milionários, garantindo o Milionários na próxima fase aí da Copa Sul-Americana. O time do Grêmio também reclamou muito da arbitragem, né? Teve o pênalti em cima do jogador da equipe do Milionários, que o torcedor do Grêmio ficou pegando no pé, os jogadores, melhor dizendo, o Elano agrediu o assistente também. Foi uma confusão danada depois do jogo. Só passando aqui então, a equipe do Milionários vai pegar o Tigre da Argentina. O Tigre da Argentina já está classificado para a Copa Libertadores do ano que vem. Na Argentina, o time que for para a fase mais distante aí da Copa Sul-Americana se garante na Libertadores. Então o Tigre leva essa vantagem aí. Tigre está na próxima Copa Libertadores garantido. O Milionários vai pegar o Tigres no primeiro jogo em casa, o segundo jogo será fora de casa. O São Paulo pega a Universidade Católica em casa no primeiro jogo, e o segundo jogo será na casa do Católica, lá contra o time chileno, né? Vamos ver aí o que dá para o São Paulo tirar aí. Vamos torcer, claro, pro Brasil aí, pro time do São Paulo. E esse jogo, Grêmio e Milionários, foi uma confusão danada. E você tá de acordo com quem aí? Quem tava certo, quem tava errado nessa confusão aí, Pazini? E claro, analise aí esse grande confronto. Foi um bom jogo, né? Um bom jogo para encerrar a noite de ontem, né? Foi um bom jogo, né? Para encerrar a noite de ontem, sim. A equipe do Grêmio foi derrotada por 3-1 pelo Milionários e de forma merecida. O Grêmio começou o jogo superior, abriu 1-0, jogava melhor do que o Milionários, só que depois dos 35 minutos da primeira etapa caiu de produção. O Milionários começou a equilibrar a partida e fechou o primeiro tempo melhor do que o Grêmio, merecendo inclusive o empate. Na segunda etapa, a equipe do Milionários, totalmente superior, empatou, virou o jogo, correu atrás do resultado e mereceu. O segundo tempo só deu Milionários. O time do Grêmio, além de não fazer uma boa partida, estava visivelmente cansado, viu, André? Uma coisa que o Luxemburgo disse na entrevista coletiva dele, que procede, o time do Grêmio morreu no segundo tempo, e aí o Milionários, que já estava ali equilibrando e sendo melhor do que o Grêmio nos minutos finais do primeiro tempo, atropelou, chegou ao 3-1 e de forma merecida conseguiu a vitória e a classificação nas semifinais da Copa Sul-Americana. O grande destaque, curiosamente, né, foi o Renteria, ex-jogador da equipe do Internacional, o grande rival da equipe do Grêmio. Quanto ao pênalti no final, na minha opinião, existiu. Foi um pênalti infantil do Erle. O Erle, ele tenta calçar o Renteria, depois ele tira o pé e, além disso, ele empurra, não o Renteria, né, o jogador do Milionários, e além disso empurra o atacante da equipe colombiana para derrubá-lo na área, né? Tudo bem, eu até acho que o toque não foi suficiente para a queda, que o jogador do Milionários força a queda dele. Só que, no entanto, houve, por parte do Erle, a tentativa de fazer a falta, de cometer a infração. Ele quis empurrar, quis calçar, apesar de ter tentado tirar o pé, ou seja, o pênalti existiu. A penalidade é marcada quando tem a tentativa e quando tem a intenção da infração. Então, como está na regra, é isso, e também como o Erle quis fazer o pênalti, mais do que acertada a decisão do árbitro, na minha opinião, o Vera
árbitro equatoriano da partida de hoje, o Carlos Vieira, acertou na marcação. O pênalti foi bem assinalado e bem convertido pelo Renteria. O Marcelo estava na bola, mas o Renteria bateu muito bem e o Milionários conseguiu essa classificação que é incontestável, André. Nas semifinais, Milionários enfrenta o Tigre, confronto muito equilibrado, não dá para apostar quem passa. Eu acredito mais na equipe do Milionários. O Milionários é muito forte em casa. Ontem a torcida fez uma festa absurda, a torcida empurra, o time é mais forte em casa, cresce também. Tem o Renteria não só pelo jogo de ontem, mas pela Copa Sul-Americana inteira e pelo Campeonato Colombiano, jogando bem, enquanto a equipe do Tigre não faz um bom campeonato argentino. A gente, inclusive, vai comentar isso daqui a pouquinho. Então, vejo, apesar do confronto equilibrado, o Milionários um pouco mais perto, um pouco mais forte para conseguir a classificação. Quanto ao outro confronto entre Universidade Católica e São Paulo, é um confronto bem equilibrado também, mas no qual eu acredito no São Paulo, viu, André? Eu acho que o São Paulo avança e se eu tivesse que apostar, ou fazendo o nosso palpitão aqui, se eu tivesse apostando empadinha com o Elias, eu apostaria no São Paulo. Para mim o São Paulo é mais time do que a Universidade Católica do Chile e é favorito para avançar, apesar, repito, do confronto ser equilibrado e a equipe chilena ter condições, totais condições de eliminar o São Paulo. Mas eu vejo a equipe tricolor com mais chances de conseguir sua classificação, é mais time do que a equipe chilena. Maravilha, eu acho que o São Paulo passa é fácil, viu? Vamos dar uma passada agora aqui. A gente falou aí de Copa Sul-Americana pra você. Vamos pro Campeonato Mexicano, dar uma passada lá nos playoffs do Campeonato Mexicano, que estão acontecendo aí as oitavas de finais, né? Lembrando que a Mídia Soccer vai transmitir a partir aí da fase semifinal ou até final mesmo. Aí a gente vai estar transmitindo pra você que curte aí também o futebol mexicano, que a gente transmite desde o ano passado aí. Estamos no torneio Apertura, ainda tem o Clausura, que é no próximo ano. Vamos dar uma passada aqui nos confrontos que tivemos. A gente teve o Cruz Azul enfrentando o León, né? Esse jogo foi na quarta-feira, né? Quarta-feira tivemos esse confronto. O Cruz Azul venceu por 2-1 a equipe do León. Cruz Azul saiu na frente com Flores. O Mais fez o empate lá do León. E o Pavone fez o segundo aí do Cruz Azul. Esse Pavone é aquele do Lanús, ex-jogador do Lanús, conhecido aí do pessoal brasileiro, que atuou contra o Vasco. Tem uns jogos aí que ele atuou na Libertadores. E tivemos no outro confronto também realizado aí na quarta-feira, né? Quinta de madrugada esse jogo foi. Quinta de madrugada tivemos aí o Morelia perdendo em casa pro América do México. Em casa o América do México venceu aí fora de casa, né? A equipe do Monarcas Morelia. Benítez marcou 2 vezes para a equipe do América do México. Foi sem dúvida aí um grande resultado pro América do México, que ainda tem o jogo de volta aí na sua casa, em seus domínios. O Monterrey enfrentou a equipe do Tijuana e o Monterrey perdeu em casa no final do jogo, aos 41 minutos. Garza, o americano, jogador dos Estados Unidos, ele fez o gol aí que garantiu então o resultado, um ótimo resultado também para a equipe do Tijuana. 1-0, ainda tem o jogo de volta em seus domínios. Por último, tivemos o Chivas Guadalajara enfrentando o Toluca. Chivas Guadalajara não fez um bom primeiro tempo, tomou logo 2 gols de cara. Rios e Sinha marcaram para o Toluca. E no segundo tempo, o Marques Lugo foi lá e diminuiu, ficou 2-1. Muitas zebras nesse apertura mexicano aí pelos playoffs, né? Quem diria aí, times que ano passado fizeram péssimas campanhas estão se dando muito bem, né? Tijuana, Toluca, o León mesmo perdendo leva uma boa vantagem, né? Podendo vencer por 1-0, até porque fez um gol fora de casa nos seus domínios aí contra o Cruz Azul. O Pazini aí, quer falar alguma coisa do mexicano, Pazini? Falar rapidinho, né, André? Como é que tá do avesso esse campeonato mexicano, né, rapaz? Demais. Tudo do avesso, é impressionante.
O Santos Laguna não conseguiu nem passar para a fase final. O Santos Laguna, que na temporada passada foi vice da Apertura, vice da CONCACAF Champions League, campeão do Clausura, temporada sensacional. Nessa temporada, nem nas quartas de finais da Apertura o time conseguiu chegar, né? O Monterrey passou no sufoco, o Chivas Guadalajara no sufoco também, e aí depois de avançarem no sufoco, os dois perdem os seus jogos de ida, né? E em casa. A equipe do Monterrey perde para o Tijuana, que foi o vice-líder da fase regular, fez uma campanha espetacular quando ninguém esperava alguma coisa, e o Tijuana mereceu vencer, jogou mais bola que o Monterrey, e o Monterrey sentiu falta lá na frente do Suaço, atacante chileno da equipe, que está contundido, fez muita falta para a equipe do Monterrey. Quanto à equipe do Chivas Guadalajara, time jovem, um pouco inconstante ainda, enfrentou o Toluca, que foi o melhor time da fase regular, e aí o resultado é justificável. O Chivas é um time inconstante, não estava num bom dia, enquanto o Toluca não tem lá um grande time que na temporada passada não fez grande coisa, né, André, mas que nessa temporada vem certinho, fez um campeonato na fase regular muito bom, inclusive sendo o líder da fase regular do campeonato mexicano no torneio Apertura, e aí consegue essa boa vantagem. Os dois resultados, eu acho que apesar de existir a possibilidade, até acreditar que tem condições, André, tanto do Monterrey quanto do Chivas conseguirem a vaga, eu acho que é um pouco irreal falar isso, porque o Tijuana e o Toluca vêm em bons momentos, vêm jogando certinho, e além disso, decidem em casa com a vantagem, né? Os dois podem empatar os seus jogos que conseguem a classificação. Então acho que Monterrey e Chivas, apesar de terem times superiores e por conta disso terem condições de reverter aí essa desvantagem, eu aposto mais no Tijuana e no Toluca. Quem diria que um dia a gente ia falando coisa assim aqui do Campeonato Mexicano, né, André? E em relação aos outros dois confrontos, o América aí sim o resultado mais esperado, batendo o Morelia por 2-0 fora de casa, tá com tudo para garantir a sua vaga, parece que vai ser o único grande time que vai sobrar na fase final, nas semifinais, enquanto a equipe do Cruz Azul bateu o León 2-1 em casa, resultado esperado nesse que é o confronto mais equilibrado aí dessas quartas de finais do torneio Apertura, e tá completamente indefinido. O León tem a vantagem, pode vencer por 1-0 que consegue a vaga, mas o Cruz Azul marcando um golzinho também fica perto de levar, André. Então tudo pode acontecer nesse confronto, tá muito indefinido ainda, e é o que mais promete para os jogos de volta, apesar de todos os jogos prometerem muito, porque tá tudo muito indefinido ainda no Apertura, a exceção de Tijuana e Toluca, que eu vejo muito próximos de conseguirem garantir as suas vagas. É isso aí, vamos aguardar, né? A Mídia Soccer transmite sim aí o Campeonato Mexicano para vocês. Aguardem, fiquem ligados na programação na MediaSoccer.com. Vamos pro Campeonato Argentino. Campeonato Argentino aí que tem como líder o Vélez Sarsfield. E só outra coisa do Campeonato Argentino, né? O Benítez fez grande jogo e pelo time do América do México e tá isolado lá na artilharia. Ele é o artilheiro do Campeonato Mexicano. Voltando o Campeonato Argentino aqui, vamos com o Argentino Júnior, que enfrentou a equipe do Estudiantes. 2-1 para o Argentino Júnior. Gols de Barzola, Nunes e para o Estudiantes Zapata fez o único gol aí. 2-1 para o Argentino Júnior. O União Santa Fé 2-2 com o São Lourenço. Françoio, Bianchi marcaram para o União Santa Fé. Straqualursi marcou para o São Lourenço. O Bordagaray marcou aí também para o São Lourenço e garantiu um empate aí para a equipe visitante. O Quilmes enfrentou o líder, o Vélez Sarsfield, e o Vélez Sarsfield ganhou por 1-0, o gol do Ferreira. Tivemos aí na quarta-feira, né? Vamos para os jogos de quarta. Tivemos o All Boys enfrentando o Colón, 1-1. Rodrigues marcou pro All Boys e o Prediguer marcou pro Colón. Tivemos Independente Belgrano, o jogo foi adiado, jogo suspenso, né? Tivemos uma confusão muito grande nesse jogo, a gente vai falar aí, o Gabriel Pazin também deve dar um destaque aí negativo sobre esse jogo, né? Tivemos explosão de bomba perto do goleiro da equipe visitante, já tivemos um pedido aí de desculpas do presidente do Independente ao Belgrano, né? Ele disse que estava envergonhado dos seus torcedores. E a torcida lá é impressionante, né? Torcedor argentino tem horas que a gente vê que aqui no Brasil poderia ser muito pior, né? Vamos pro próximo confronto. Atlético de Rafael e River Plate 0-0. E agora vamos para os jogos
do dia 15 da quinta-feira. Tivemos Godoy Cruz 1, perdendo, melhor dizendo, de 1-0 para a equipe do Racing Clube. O Racing fez o seu gol com o Vieto. Lanús enfrentou o San Martín de San Juan. Lanús venceu por 2-1. Valério e Romero marcaram para o Lanús e o Alarcón marcou para a equipe do San Martín. O Tigre, que como o Pazini falou na Copa Sul-Americana, não vem bem no campeonato argentino, é o penúltimo colocado, 19º lugar. Que fase do Tigres no torneio aí. É o Clausura argentino, né? Tá numa fase aí impressionante. Ou torneio inicial, né? Como o pessoal lá também gosta de chamar. Perdeu do Arsenal de Sarandi por 1-0, gol do Lopes. No último confronto, Boca Juniors e New Old Boys entraram em campo. Um jogo que tinha uma expectativa grande aí, porque o New Old Boys é terceiro colocado e porque o Boca Juniors é o time que tem aí, sem dúvida, uma das maiores torcidas aqui no Brasil e também na Argentina, né? Aí acabou 0-0, o jogo foi na Bombonera. Pazini, esses foram os resultados do campeonato argentino. Quero saber o que é que você tem para destacar aí pra gente. Tem para destacar primeiramente, né, André, como você bem disse, né, negativamente o confronto entre o Independiente e a equipe do Belgrano, né, o Independiente que briga contra o rebaixamento, é o 18º colocado, correndo risco sério de ser rebaixado, enquanto a equipe do Belgrano faz um campeonato surpreendente, é a 5ª colocada com 26 pontos, sonha ainda com o título, apesar de ser difícil. O Vélez Sarsfield já abre uma vantagem boa, tudo bem que o Belgrano tem o jogo a menos, mas a equipe do Vélez Sarsfield já soma ali 6 pontos a mais do que a equipe do Belgrano, fora que vem num momento espetacular. O Vélez Sarsfield venceu as suas últimas 5 partidas e tem o Lanús na cola também, o Lanús que começou lá embaixo. Daqui a pouco eu destaco o Lanús e explico o porquê. Quanto aí, voltando a essa partida, né, a equipe do Belgrano saiu na frente, marcou 1-0 aos 41 minutos, foi uma jogadaça do Velasquez e com o passe do Pereira, e aí por cobertura saiu o golaço da equipe do Belgrano, marcado pelo Velasquez. 1-0 para a equipe do Belgrano. Só que aí depois, na volta do segundo tempo, começou uma confusão ali na torcida do Independente. 2 bombas da torcida foram arremessadas para dentro de campo contra o Olave, que é o goleiro do Belgrano, e aí o Saul Laverne, que era o árbitro do jogo, decidiu suspender a partida, porque o goleiro, o Olave, ele não tinha mais condições de prosseguir na partida, e também por conta de falta de segurança. O Olave saiu machucado do campo de jogo, André. E aí isso pode prejudicar muito o Independente, porque a AFA, a Associação Argentina de Futebol, deve tirar o mando de campo da equipe do Independente, que briga contra o rebaixamento e já passa por um momento muito ruim, muito delicado. Só venceu, né, vem aí num momento ruim de 2 jogos consecutivos sem vitória e não vem jogando bem também. Quanto aí a essa partida, o que vai acontecer, se vai manter resultado, se ela será completada, o que será definido, a AFA ainda não decidiu nada. O que sabe que vai acontecer é que a partida será continuada, não teremos um jogo começando do zero, só que nenhum ponto será computado até lá. Só que a data da partida ainda não foi definida, André. Quanto ao restante dos jogos, né, além do Independente. Oi. O jogo terminou 1-0 pro Belgrano, né? Foi logo após o gol do Belgrano que a torcida começou a discussão por lá, né? É, isso mesmo. Terminou 1-0 pro Belgrano. No começo ali do segundo tempo, o árbitro já suspendeu a partida e aí por conta disso o jogo não terminou, né? A AFA vai continuar a partida será continuada, vai começar do segundo tempo, só que ainda não tem a data certa de quando ela vai ser continuada. E até lá, tanto o Belgrano quanto o Independente terão um jogo a menos na tabela de classificação, no caso do Independente 2, porque o Independente ainda tem um jogo para fazer contra a equipe do Tigre. A equipe do Tigre, que é outra que passa um momento péssimo no Campeonato Argentino, brigando contra o rebaixamento. Não parece no Campeonato Argentino aquele time que está nas semifinais da Copa Sul-Americana. Outros destaques para o River Plate, que perde qualquer chance de título, faz uma campanha mediana no 7º lugar. O Estudiantes também, que se espera muita coisa porque vinha bem nos últimos anos, também não vai se saindo bem, apenas o 8º colocado. Sem o Verón, sem o Bozelli lá na frente, não consegue repetir o sucesso de 2009, 2010.
A equipe do Boca também não atravessa um bom momento, só uma vitória nos últimos 5 jogos, é apenas a 6ª colocada e deixa muito a desejar. O Boca que sente muita falta do Riquelme ainda e que pode ter a volta dele, André. Nessa semana comentou-se ali que o Riquelme pode voltar para o Boca, ele tem esse desejo, só vai depender daquela situação que já comentamos aqui, acho que há 2, 3 semanas no Planeta do Futebol, do filho dele. Parece que o filho do Riquelme quer que o Riquelme volte a jogar, e aí por conta disso o Riquelme está com muita vontade de voltar e quer voltar à equipe do Boca Juniors, está só esperando aí uma conversa com a diretoria. Lá em cima a briga pelo título pegando fogo, né? O Vélez Sarsfield continua liderando, jogando muito bem, 5 vitórias nos últimos 5 jogos, 32 pontos, só depende de si para se sagrar campeão. Na cola dele estão o Lanús e o Newell's Old Boys, o Newell's que, a exemplo do Boca, não passa um bom momento, a diferença é que a equipe do Boca é o 6º colocado e o Newell's é o 3º, o Newell's está só a 3 pontos do Vélez, apesar de ter vencido só um jogo nas últimas 5 partidas que realizou. Fora que o time do Newell's também tem um time atualmente superior ao time do Boca Juniors. E o Lanús, que é o grande destaque desse campeonato, André, ao lado aí do Vélez e do Newell's Old Boys, e também ao lado do Boca, do River e do Independente, mas esses 3, junto com Estudiantes, são destaques negativos e não positivos. A equipe do Lanús é um destaque porque começou o campeonato muito mal, lá embaixo, chegando a figurar ali na lanterna da competição. Agora o Lanús é o 2º colocado, a 3 pontos só do Vélez Sarsfield, vem jogando muito bem, e já acumula aí nas últimas 5 partidas 5 vitórias. O Lanús entrou de vez na briga pelo título, está só a 3 pontos do Vélez e sonha mais do que nunca com o título do torneio Apertura Argentina, André. Vem jogando muito bem a equipe do Lanús, que nos últimos 6 jogos venceu 6 partidas, 6 vitórias seguidas, né? Num campeonato que não se esperava muito isso, porque o Lanús perdeu jogadores importantes. Manteve o Lodeiro, Castilhejo, Dias, também o Vides, manteve ali alguns jogadores importantes, o Ayala no meio de campo também, mas perdeu 2 jogadores importantíssimos, Camoranesi e o Pavone, e apesar da perda desses jogadores importantes, o Lanús continua lá em cima, continua brigando pelo título do Campeonato Argentino. Maravilha. Vamos para as notícias, né? Quanto a jogos de futebol aí, foram apenas isso, né? Tivemos essa semana apenas isso aí, passamos tudo aí pra você. Amistosos, Campeonato Mexicano, Argentino, Copa Sul-Americana. Vamos agora para as notícias aqui. Rapidinho com as notícias, a gente já começa aqui com notícia do futebol nacional, futebol brasileiro. Eu disse que a gente voltaria a falar do Brasileirão. Vamos falar agora e a gente começa com a notícia do São Paulo. Ney Franco afirma que Ganso estreia pelo São Paulo no fim de semana com o time perdendo ou ganhando. Isso quer dizer que o Ganso certamente vai estar entrando aí no time do São Paulo nesse próximo encontro do São Paulo, que será aí no Morumbi. Eu só não me lembro aqui muito bem contra quem vai ser, mas o Pazini aí vai dizer o que ele acha disso. Maravilha, André. Falando aí o que eu acho dessa volta do Ganso aos gramados, né? Depois de muito tempo, só para a turma ficar aí informada, a equipe do São Paulo que enfrenta o Náutico. Né? Náutico. O Náutico no domingo, horário de Brasília, 5 da tarde, região norte, nordeste, o jogo será às 4 normalmente. São Paulo recebe o Náutico no Morumbi. O que tem para se falar disso é que bom, né, que o Ganso está de volta aos gramados, que bom que o Ney Franco não vai ser, falando português, claro, né, André, sacana com a torcida do São Paulo, né? Todo mundo comprando ingresso, louco para ver o Ganso voltar. Ainda bem, né, que o Ney Franco afirma que vai colocar o Ganso independente do placar do jogo, né, e a gente torce, né, pelo bem do futebol, pelo bem da seleção brasileira, pelo bem do jogador também. O Ganso é craque de bola, tem muito talento, que ele volte a jogar aquele futebol que a gente espera dele. Boa sorte pro Ganso na sua reestreia, tomara que tudo dê certo pelo bem do futebol e pelo bem do Paulo Henrique Ganso, que é craque de bola, também pelo bem da seleção brasileira. É isso aí. E o Pazini também tem novidades sobre o grande Abel Braga, atual campeão do Campeonato Brasileiro, né, esse Pazini? Isso mesmo, né? Depois daquela polêmica lá de se o Abel Braga renovaria com o Fluminense ou não, disse para a torcida que renovaria, depois surgiu a situação dele ir para a equipe do Internacional. Ele está perto de renovar o contrato com o Fluminense. Fluminense e Abel estão em negociações avançadas. O Abel Braga desmentiu hoje que vai para a equipe do Internacional e afirmou que está perto da renovação com o Fluminense. A diretoria do Fluminense também citou isso e conversei inclusive com um amigo lá da assessoria de imprensa do Fluminense. Ele afirmou para mim
que o Abel está próximo sim, é 90% certo que ele renova o contrato dele com o Fluminense. Uma notícia excelente para o Fluminense, porque além da manutenção dos seus principais jogadores e também do elenco, passa pelo Fluminense ter na temporada que vem uma temporada tão boa quanto essa, brigando por títulos e conquistando a permanência do Abel Braga. Fez um trabalho sensacional, faz um trabalho sensacional à frente do Fluminense, é o campeão brasileiro e teve muita competência, não só para armar o time, mas também na situação aí de gerir bem o vestiário. No Fluminense, com tantos bons jogadores, tantos jogadores que seriam titulares em qualquer clube, o Abel Braga foi lá e conseguiu gerir bem o time em qualquer clube do futebol brasileiro, conseguiu gerir bem o time, gerir bem os jogadores para não ter confusão, não ter ninguém insatisfeito e não ter problemas o elenco do Fluminense. Então o Abel, mais do que nunca, é justa essa renovação dele com o Fluminense, ainda bem que o Fluminense sabe que tem que renovar o contrato com o Abel, e bom para as duas partes que o Abel irá renovar o contrato com a equipe tricolor carioca. É isso aí, o Fluminense que vive aí uma das melhores fases da sua história, né? E para muitos aí até a melhor fase, né? Já são 2 campeonatos aí em 3 anos. O time tá muito bem aí. O Flusão, ano que vem, deverá estar mirando aí, sem dúvida, a Taça Libertadores. Vamos continuar aqui no Rio de Janeiro. A gente vai falar agora do Flamengo. O Flamengo aí que novamente vai naquela sua busca aí incessante pelo meio-campista, né? Vai em busca aí de um meio-campista armador. E agora, anteriormente, a busca era pelo Riquelme, né? Agora a busca é pelo Renato Augusto, né, Spazini? Isso mesmo, né? Depois de correr atrás daqueles que eram improváveis, né? O Diego, o Riquelme, que a gente disse que não daria certo e não deu. O Flamengo corre atrás agora de um mais provável, que é o Renato Augusto. Tem identificação com o clube, tem o desejo de voltar. Lá no Bayer Leverkusen tem sido reserva, pouco tem jogado. Erroneamente, inclusive, quando a gente comenta da Bundesliga aqui no Planeta Futebol, eu toda vez digo isso. Renato Augusto é um dos jogadores que deveriam ser titulares no time do Bayer Leverkusen e não é, de forma equivocada. E por conta disso, o Flamengo tem condições de trazer ele de volta, sim, porque ele tem essa vontade, tem identificação com o clube e não vem atuando por lá. Então é um reforço possível para o Flamengo. Tem que ver apenas a situação financeira, se o Flamengo vai ter condições de arcar com o que o Bayer Leverkusen pedir, mas tem condições, é um reforço provável para a equipe carioca, André, e seria um excelente reforço, né? Isso todo mundo sabe. O Flamengo precisa desesperadamente de um meio-campista armador. É isso aí. Agora a gente vai pro futebol internacional, né? Com relação também aqui com um time brasileiro. Vamos falar do Mundial de Clubes aí, porque o Chelsea revelou aí que o Terry ficará apenas 3 semanas de fora. E com isso não deverá estar desfalcando aí o clube aí do Chelsea no Mundial. E certamente o time do Chelsea deverá estar se enfrentando com o Corinthians na grande decisão, né, Pazinho? Isso mesmo, André. Uma péssima notícia, né, para a torcida do Corinthians. Sim. Boa para a torcida do Chelsea, também para o tanto de torcidas, né, que vão estar secando o Corinthians no Mundial. A notícia agora é confirmada pelo departamento médico do Chelsea. O glorioso John Terry só desfalca o time por 3 semanas, volta inclusive para o Mundial Interclubes. É um bom reforço para o Chelsea, jogador que é líder do time, excelente zagueiro de altíssimo nível e que complica um pouco mais ali a situação dos atacantes, meio-campistas ofensivos da equipe do Corinthians. Um grande reforço para o Chelsea e uma notícia ruim aí a mais para o Corinthians, né? Mas se quer ser campeão não pode escolher adversário, não pode escolher quem joga pelo adversário, então o Corinthians tem que continuar trabalhando para tentar bater não só o Chelsea, né? Vale sempre lembrar isso, o Mundial Interclubes não é só o time sul-americano e o time europeu, tem todos os outros times antes, tem o campeão asiático, tem o campeão japonês, tem o campeão da CONCACAF, ou seja, o Corinthians tem adversário difícil antes de enfrentar o Chelsea. Então tem que ter o foco nos outros adversários, não só no Chelsea, porque os outros adversários serão difíceis sim, tanto para o Corinthians quanto para o Chelsea também. O Monterrey tem um bom time, apesar aí de não vir muito bem no Campeonato Mexicano. O San, que foi campeão asiático, tem um time muito bom. E o campeão japonês, ao que tudo indica, será o Sanfrecce Hiroshima, tem um time muito interessante também. Então são adversários aí para Chelsea e Corinthians ficarem ligados e não acharem que vão para lá para jogar um contra o outro de cara, não. As chances disso acontecer são grandes, porque são os 2 melhores times, só que não dá aí para cravar isso não, viu? Tem totais condições as outras equipes de eliminar tanto
o Corinthians quanto o Chelsea. O Chelsea menos, mas e o Corinthians mais. Maravilha. Vamos continuando aqui, agora a gente vai dar uma passadinha no mercado, né? O mercado da bola aí que também tá movimentado, e mercado internacional, mas que tem jogador brasileiro aí pretendido por grandes clubes, né? Depois de vir fazendo aí grandes jogos na UEFA Champions League, aparecendo aí pro planeta bola, o William, que atua pelo Shakhtar Donetsk, está sendo pretendido aí por vários clubes. E o Lucescu do Shakhtar Donetsk, ele já falou aí que o William só deixa o Shakhtar por 35 milhões de euros. Vai ter que ter bolso aí para contratar o William, quem quiser, né, Padre? Vai ter que pagar uma graninha considerável, né, André? Muita grana, 35 milhões de euros. Para mim, o William não vale isso tudo, mas dentro aí do que o Shakhtar investiu nele, dentro do que o Shakhtar quer vencer, quer ganhar em cima dele, é um valor razoável, né? Mas eu acho que o William não vale isso tudo, não. É muito bom jogador, mas não é um jogador, por exemplo, superior aí ao Oscar e a outros jogadores que são contratados. O Kagawa, por exemplo, do Manchester United não pagou 35 milhões de euros no Kagawa. O Kagawa é muito mais jogador do que o William, então não vejo aí o William valendo essa grana toda. No entanto, é bom jogador, seria um bom reforço para muitos dos clubes que querem contratá-lo. O Tottenham, outros times também que estão atrás do William, ele chegaria inclusive para ser titular. Agora no Chelsea, que é o clube no qual o William mais tem interesse em defender e um dos clubes que vem aí tendo muito interesse no William, eu acho que é completamente desnecessário, eu acho que não é uma boa para o William também. O William não será titular no Chelsea caso vá defender a equipe. Não vai colocar nem o Oscar, nem o Hazard, nem o Mata no banco de reservas, nenhum desses três, muito menos Lampard, e ele não atua na posição de Ramires e Mikel, ou seja, não tem espaço no meio de campo titular da equipe do Chelsea, no qual ali o Mikel e o Ramires são titulares. Hazard, Mata e também o Oscar ficam revezando ali, dois dos três são titulares e o Lampard é titular quando este tem condições, lembrando que o Lampard está voltando de lesão, ou seja, o William não teria espaço no time titular e no banco de reservas, até no banco, teria uma concorrência dura ali, porque tem o Marco Marin, que é o meio-campista jovem alemão, muito bom de bola, que está voltando de lesão e que será das primeiras opções no banco do Chelsea. Terá um dos três titulares que eu já citei, que ora são reservas, ou então o Frank Lampard como concorrente, ou seja, a concorrência até no banco de reserva seria dura para o William. Então, não acho que para o Chelsea seria interessante a contratação dele, seria mais um jogador para compor elenco, um jogador caro de 35 milhões de euros, é muito mais negócio investir em algum jogador das categorias de base. O caso que eu mais cito aqui é o do Josh McEachran, e para o William também não é interessante não, porque não seria titular na equipe do Chelsea, aí eu acho que é melhor, se for deixar o Shakhtar, ser titular em uma equipe, ou então continuar sendo titular na equipe ucraniana, André, porque não vale a pena deixar o time para ser reserva ou nem isso, mesmo que seja numa das melhores equipes do futebol europeu, o atual campeão da UEFA Champions League, que é a equipe do Chelsea. É isso aí. Eu soube de uma história que o Lampard, né, está para ser vendido. Ele está quase acertando com a equipe do LA Galaxy dos Estados Unidos, da MLS, e até por isso o Chelsea está tentando contratar o William para substituir o Frank Lampard. Vamos ver no que vai dar essa história, né? A gente aguarda aí os próximos capítulos dessa novela. Pois é, né, André? Só que mesmo, né, que o Lampard deixasse a equipe, tem essa situação de que não seria titular o William, né? Brigaria ali com os três jogadores que já citei, é algo que eu vejo como muito improvável para ele ser titular da equipe do Chelsea. Hoje em dia o titular é o Oscar, né? Pois é, Oscar junto com o Hazard e junto com o Mata, né? Não dá pro William colocar um dos três no banco. Isso aí, só se ele só colocasse um atacante, né? Mas aí, vamos ver. Temos mais notícias aqui, mercado, continuando com o mercado aqui. O time do Werder Bremen liberou o diretor. Peraí, o Alofis é contratado como novo diretor do Wolfsburg. E ele que era diretor do time do Werder Bremen há 13 anos aí, então vai mudando de clube aí o
o Alofis. Pois é, né, André? O Alofis aí, aquelas transferências que ninguém espera, né? De uma hora para outra acontece quando ninguém está esperando. O Alofis estava lá há 13 anos, estável no Werder Bremen como diretor da equipe. Vai lá e é contratado como diretor do Wolfsburg, do nada, né? Uma transferência que ninguém esperava. Uma boa contratação do Wolfsburg. O Alofis vinha fazendo um bom trabalho à frente da equipe do Werder Bremen e também inesperado pelo fator que eu disse, 13 anos de Werder Bremen, ninguém nem chegou a cogitar essa transferência e aí de uma hora para outra ela acabou acontecendo. É uma boa contratação do Wolfsburg, perde um nome bom e que já vinha estável no time há 13 anos, o Werder Bremen, que agora corre atrás aí de um novo diretor. Tem-se 3 nomes aí o Werder Bremen para tentar contratá-lo. Para tentar contratar para essa vaga, né, deixada pelo Alofis. O Dietemar Biesdorf, que é o ex-diretor esportivo do Hamburgo, atualmente sem emprego. O Frank Baumann, que é o chefe secundário da equipe do Werder Bremen, pode assumir essa função. E o Rune Bratscha, que é ex-jogador do Werder, tem muita identificação com o clube e que é um dos gerentes de futebol do Rosenborg, da Noruega, seria aí uma boa também. Qualquer um desses 3 eu vejo como bons nomes para assumir a função de diretor da equipe do Werder Bremen. Enquanto a grana aí do Alofis, né, para quem ficou curioso, para saber se ele vai ganhar muita grana a mais ou não, o contrato dele é até junho de 2016 e a grana é boa sim, viu? O salário do Alofis não se sabe qual que é exatamente, mas vai ganhar o dobro do que ganhava no Werder Bremen, André. Uma graninha considerável, viu? Porque apesar de não saber o salário dele, o que se sabe é que o Alofis não ganhava pouco, não. Sem dúvida. Um clube do tamanho do Werder Bremen, né? É difícil ganhar pouco. Vamos para a próxima informação. É formação aí de jogador brasileiro na Europa. Lucas volta a treinar e pode reforçar o Liverpool em 2 semanas. O Lucas é o Lourinho, né? O volante. Lucas, agora eu esqueci aqui o nome dele, deu branco. Leiva. É isso aí, é com você, Padre. Maravilha, André. Um reforço considerável para o Liverpool, né? O meio de campo do Liverpool vem funcionando muito bem, com o Suso e com o Sterling abertos, com o Guerra compondo o meio de campo junto com o Joe Allen e ora o John Joe Shelvey, ora também o ator glorioso Nuri Sahin, meio campista turco, e o meio de campo do Liverpool vem funcionando muito bem nessa configuração, junto com o Luizito Soares lá na frente. Só que a volta do Lucas é muito boa. O Lucas é um volante que vinha atuando muito bem pela equipe do Liverpool, pela seleção brasileira também. Então é um bom reforço, no mínimo para o banco de reservas. Não acredito que fique nisso, acredito que o Lucas assume a vaga de titular e que o Joe Allen, que tem atuado ali como primeiro volante, liberando mais o John Joe Shelvey e o Nuri Sahin para o jogo, junto com o Steven Guerra, acredito que o Joe Allen será adiantado, formará uma dupla ali junto com o Steven Guerra. O Lucas entra como primeiro volante e jogam o Suso e o Sterling abertos com o Luizito Soares lá na frente. Uma excelente notícia para o Liverpool a volta do Lucas e uma excelente notícia também para a seleção brasileira. Como disse na análise de Brasil e Colômbia, o Lucas é um jogador, para mim, o ideal e o principal nome para ser o primeiro volante da seleção dentro daquele problema lá que eu já citei, André. É um reforço muito bom tanto para o Liverpool quanto para a seleção. Muito boa a notícia aí da volta do Lucas em 2 semanas aos gramados. Maravilha. Para finalizar, temos aqui a saída de Vukicevic do coma, né, que ele estava após um acidente de carro, né, Spazeli? Isso mesmo, né? O Vukicevic teve um acidente de carro, foi pro coma, né? Uma notícia muito triste, afetou muito a equipe do Hoffenheim, porque ele vinha sendo um dos meio-campistas importantes na equipe. O time caiu muito de produção com o acidente dele, tecnicamente, taticamente, principalmente psicologicamente, demorou para se recuperar e ainda, apesar de ter ali dado uma melhora, o time ainda está um pouco instável e sente a falta ainda do Vukicevic. Essa notícia é uma notícia boa, principalmente porque a gente fica feliz por uma pessoa, por um jogador estar saindo de uma situação difícil. Ainda bem que o Vukicevic vai se recuperando. E é boa também, quem sabe, para a equipe do Hoffenheim. Os jogadores devem ficar muito felizes, com certeza ficarão muito felizes com essa notícia e dá um ânimo a mais, dá um gás a mais para quem sabe o Hoffenheim se recuperar no campeonato.
time bom, que tem bons jogadores como o Roberto Firmino, brasileiro, como o Sami, muito promissor, o japonês, como o Joselu, espanhol lá na frente. É um time com bons jogadores, um time interessante, que ainda tem o Derdiok e o Vice, jogadores mais conhecidos, e que pode fazer mais do que vem fazendo na Bundesliga. Quem sabe com essa boa notícia do Vikisevic, o time se anima, e que bom, né, André? Como disse, principalmente porque é uma pessoa, um ser humano saindo de uma situação difícil. A gente fica muito feliz com essa volta do Vikisevic, toda sorte na sua recuperação. É isso aí, estamos torcendo aí por ele. Vamos para a última notícia aqui, agora sim. O Di Matteo disse que gostaria de contar com Falcão, mas o atacante colombiano afirma que quer levar o Atlético de Madrid ao topo. Pois é, né, André? Quem não quer contar com o Falcão, né? Um dos melhores centroavantes do mundo. Qualquer time que ele se juntar será um grande reforço. Só que não dá para ficar falando demais, né, sobre isso, é muita especulação ainda, não dá para ter certeza de se ele sai ou não. O que dá pra gente cravar aí é que em janeiro é muito improvável do Falcão sair. Se ele for deixar o Atlético de Madrid, ele deixa em junho do ano que vem, no final da janela no final da temporada, quando abrir ali a outra janela de transferências que abre, na verdade, só em agosto. Então, o Falcão Garcia não acredito que deixe o Atlético de Madrid por agora não, só na próxima temporada. É um grande reforço para o time que for, é um dos melhores atacantes do mundo, e fica aí essa situação, né? Será que ele sai ou não, né? Acredito que algum grande time tentando contratá-lo, André, apesar aí desse carinho e dele ter toda essa vontade de continuar no Atlético de Madrid, eu acho que ele acaba saindo pelo desafio, por jogar no time grande e por brigar por grandes títulos, né? O Atlético de Madrid tem uma excelente equipe, já citei isso, no meio de campo para frente é muito acima da média, e a defesa é uma defesa de bom nível, fora que tem o Courtois muito bem no gol, mas apesar disso não é um time ainda no nível de Real Madrid, Barcelona, os times de Manchester, Chelsea, não é um time, os grandes alemães também, Borussia Dortmund, Bayern de Munique, o Atlético de Madrid ainda não tem um time para brigar de frente com essas equipes, é time para continuar fazendo boas campanhas excelentes no Campeonato Espanhol, conseguindo vaga na Champions League, como nessa temporada acredito que conseguirá, e para ser o campeão ou brigar pelo título da Liga Europa, como tem sido. Agora, para um título de UEFA Champions League, ainda o Atlético de Madrid tem pouco material para isso. Então, acredito que aparecendo um grande time que briga por esses grandes títulos, acredito que o Falcão se seduz e acaba deixando a equipe sim, André. Maravilha. Essas foram as notícias, novidades aí do mercado e, claro, do futebol nacional e internacional para você. Só 2 destaques aqui finais, viu? Tivemos um pedido aqui pra galera que tá ligado no nosso programa aqui, Planeta Futebol. Temos 3 brasileiros na final dos melhores latinos do ano pela Major League Soccer, pela MLS. E pra votar é mlssoccer.com. Chega lá e volta aí no brasileiro e sem dúvida vai estar ajudando eles. Temos o Júlio César, que é jogador do Sport Kansas City, que vai concorrer com Oswaldo Alonso. Temos o Juninho, também brasileiro, que atua no Los Angeles Galaxy, vai concorrer com Roger Espinosa. E temos o Marcelo Savas, também do Galaxy, que vai concorrer com Ed Nahar. Vamos... E mais um destaque aqui, infelizmente esse destaque é mais um destaque negativo. Tivemos aí mais uma morte no futebol e no futebol brasileiro. Tivemos o Aldivan, um ex-lateral que teve uma boa passagem pelo Paysandu e faleceu em Belém. Ele tinha 36 anos, ele acabou falecendo aí após sofrer aí uma agressão. Faleceu aí então, ele que é maranhense. Fica aí então também nosso apoio aí à família do jogador Aldivan. Que semana é essa, hein? Vamos ficando por aqui com o Planeta Futebol. Valeu demais aí, Pazini. Valeu demais, André. É uma pena, né? Só pra corrigir aqui, o AVC, né? Vai um grande abraço pra ele. Ele comentou comigo aqui o que eu disse que o Alex Alves morreu com 39 anos, né? De fato, na pressa, acabei confundindo as datas aqui, as bolas, AVC, é mesmo. O Alex Alves morreu com 37 anos, só para passar essa correção aí, André. Vai um grande abraço para você, abraço para quem ficou ligado com a gente. Maravilha! A gente vai ficando por aqui então.
Amanhã não, domingo tem muito mais aí pra você. Fique ligado ao vivo. Sempre o Planeta Futebol. Domingo estaremos de volta aqui domingo será às 10 horas no horário de Brasília. 9 horas para quem não tem horário de verão. Vamos nessa então, valeu demais. O Elias Fala está de volta no domingão aí pra gente curtir mais um Planeta Futebol aqui na Mídia Soccer. Fique ligado, Mídia Soccer levando o melhor do futebol até você.